Bom dia, boa tarde, boa noite, família UniCV. Estamos aqui hoje para iniciar mais um UniCV em Rede, o nosso podcast que fala um pouquinho sobre histórias que merecem ser contadas, empreendedores, pessoas importantes, relevantes em suas áreas, pessoas que podem falar um pouquinho sobre a sua carreira profissional e talvez agregar aí com alguns insights da história de vida dessas pessoas com a história de vocês que estão aí nos escutando. Seja você aluno, gestor de polo, empreendedor, alguém que está procurando ainda de que forma ingressar no mercado de trabalho. Hoje a gente vem com mais uma edição do nosso podcast UniCV em Rede. Quem nos acompanha aí periodicamente sabe que nossos últimos programas nós estamos fazendo uma série especial. A gente está trazendo aqui pessoas da rede UniCV, de dentro da UniCV, da rede interna, pessoas que são relevantes aqui. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito, muito especial que já já vai se apresentar para vocês. Antes disso, sempre falando que o nosso podcast ele está sendo transmitido com imagens, então dá um tchauzinho, ele dá um tchauzinho aí, ó, nosso convidado dando um tchau. Nós estamos com imagens aqui pelo YouTube, para você que está nos acompanhando pelo YouTube vai conseguir ver nossos rostinhos aqui, mas para você que nos ouve na nossa rádio também, te convido a conhecer o nosso canal do YouTube, canal oficial do UniCV, onde você vai encontrar todos os nossos programas, tá? Já são vários programas gravados, vários podcasts aí no UniCV em Rede, uma história mais disruptiva que a outra, né? Insights e conversas muito, muito ricas, tá bom? Então, lembrando, nosso podcast com imagem no YouTube e através da rádio oficial UniCV em nosso site. Estamos iniciando aqui, ó, um brinde. Vamos brindar, né, Caio? Estamos iniciando mais essa edição com um convidado muito especial, Caio Leite. Caio é um amigo, um colega de trabalho aí que a gente vem já se conhecendo há um bom tempo e que hoje eu considero um amigo, uma referência, uma pessoa com valores e propósitos muito bem definidos, e vai contar um pouquinho da história dele hoje. Desde quando ele começou lá atrás, lá morando no interior de São Paulo, montando nos boi, pegando galinha, vai contar um pouquinho da história dele, mas, Caio, seja bem-vindo, o microfone é seu, fique à vontade. Marco, Beleza? muito obrigado pelo esse convite, que bom estar aqui para a gente conversar um pouco, né, contar um pouco sobre o Caio Leite, né, o Caio que É isso veio aqui com aí. seus 38 anos. Caio Leite, como que é teu nome completo? Caio do Carmo Jorge Leite. Caio do Carmo Jorge Vamos Leite. O pegar aí nome do Carmo, vem da parte da minha mãe, Jorge Leite legal, do meu pai, que legal. paterno. Começamos já, através do seu nome, falando de família, né, falando da tua base, de quem está lá atrás. A gente fez um pequeno briefing aqui no começo, falando um pouquinho, do que a gente ia falar no programa, e talvez os convidados quando chegam aqui falam: "Não, vamos falar da minha parte profissional, vou falar do que eu trabalho, o que eu fiz, o que é aquilo". E aqui, a ideia é a gente voltar lá atrás. Antes de falar do Caio, um jovem, 30 aí? 38 trinta e anos. oito anos, estamos chegando, né, Caio, estamos ficando velho, mas estamos novo aí, tem muita lenha pra queimar, né. Muita coisa. Mas antes de falar do Caio de 38 anos, o Caio que hoje é um supervisor consolidado, um profissional de mercado, um cara que já tem um trabalho, eu queria voltar lá atrás, no Caio em Presidente Venceslau, interior de São Maravilha. Paulo, criando as suas raízes com a sua família. De uma maneira bem breve, tá, Caio? Sim. Mas como foi a tua vida, né? Com a tua família, teus pais, a tua infância, até você se tornar um adolescente e chegar ali ao mercado de trabalho, a começar a estudar? Como que Maravilha, foi? Marco. Cara, eu venho de uma família tradicional, né, Marco, lá de Presidente Venceslau, uma família. Venceslau tem quantos habitantes, Venceslau é cara? pequenininho, Venceslau tem 37, ele sempre fala assim: "Tem 37, 40 mil Vocês habitantes", estão superfaturando a estão população? superfaturando um pouquinho ali, tá. Cidadezinha E é pequena. uma cidade pequena, uma cidade do interior de São Paulo, mas uma cidade bem aconchegante, uma cidade Tua gostosinha, família né. tá lá ainda. Família, praticamente a família inteira. Agora não, agora começamos a chegar numa etapa da vida As ali, numa etapa gerações que as gerações estão começaram a se chegando. começaram a se separar, cada um tá seguindo o seu caminho, seu fluxo aí. E morei, cresci, Imagino que nasci você tenha tido uma infância em muito boa, né, cara? tive. Em cidade Muito gostoso. pequena. Se a gente pegar lá, Marco, pra você ter noção, até meus 12 anos de idade praticamente, minha casa na frente era tudo terra, tudo Molecada terra. A gente brincando. brincava, a gente saía de tarde, de manhãzinha, assim, Hum. chegava de tardezinha. Eu lembro que minha mãe e meu pai gritavam Tardinha. assim: "Olha, eh, anoiteceu, escureceu, você quero ver você dentro de casa, hein".
E a gente voltava, e se não voltava, a chinela batia em Mas nós. eram outros tempos, né, a Mas segurança era era diferente, você muito tinha diferente, liberdade com a muito, criança. muito. Hoje isso é difícil, até mesmo cidade pequena, né, cara, infelizmente o mundo foi mudando, não tinha WhatsApp, não tinha internet, Não, não não tinha tinha nada nada, né, disso, a cara. gente brincava na rua de esconde-esconde, a gente brincava de pega-pega, de rela-rela aí que alguns chamam, de bets, jogava bets na rua, coisa mais gostosa. Não tinha nem carro passando ali quase. Era muito Nossa. bom, era muito gostoso, muito. Cresceu nesse universo ali de rua de terra, molecada, a família junto, o pai e a mãe sempre junto ali, essa a gente brinca, né, a chinela cantava, mas era uma forma de educar, era a Uma forma como forma tinha, né, bem Era uma forma gostosa ali que tinha deles educarem a gente, né. legal, legal. E fora isso, então a gente conviveu muito com as minhas avós, né, Marco. Os meus avós eu não pude eles me conheceram, eu não pude conhecê-los, Uhum. porque eles faleceram muito cedo. Eu era bebezinho ainda, tinha 1 ano, acredito eu, de Não tem idade. recordação. Não tenho recordação, não me lembro deles, mas a as minhas avós sim. Quando meus pais estavam trabalhando, ela sempre cuidava de mim e do meu irmão, Que que nós legal. somos em 2 na minha família, eu e meu Tá. irmão, e ela sempre Então estava. estão vivas até hoje? Não, Hã. infelizmente Mas falecidas você deve já. ter tido, né, durante o período que elas estavam, aqui conosco, um carinho, uma Com admiração muito certeza, grande a com gente elas. era muito próximo. A família nossa é muito próxima, né, entre todos. Primos, Até hoje? tios, até hoje nós somos muito Uhum. próximos. Que A legal. gente se reúne todo feriado que dá pra se reunir, a gente tá procurando estar próximo sempre. Então lá, cresceu lá na cidade do interior, Cidadezinha. rua de terra, aquela coisa até um pouco ali rural com a cidade, aquela cultura do sertanejo, né, do Sim, sertanejo. ali ó, Venceslau é uma cidade do lago, era, né, agora Ela tá mudou ela tá muito. próxima a Presidente Prudente? Ela tá próxima, Presidente Prudente, na divisa também praticamente ali com o Mato Grosso do Sul Tem também, muita cultura tem mesmo muito. sertaneja, né. Raiz ali é muito forte, né, Ah, ali legal. E aí você vem então dessa cultura, e aí vamos dar alguns passos aqui, aí chega um Caio jovem, que está crescendo, começa a ter que ir para o mercado de trabalho, não sei se teve por necessidade ou oportunidade, se foi com a família. Como foi essa tua transição e se você foi direto para o mercado de trabalho ou foi estudar, como que as Não, oportunidades isso surgiram? foi bem interessante, Marco, porque eu lembro até hoje, eu estava na casa do meu tio, a gente estava fazendo um churrasco, e eu lembro que a gente estava conversando de emprego, "Não, precisa trabalhar Quantos anos você pra tinha? dar", isso já era seus meus 17 anos, Certo. 17 para 18 anos ali. Então você Crescendo. precisava trabalhar realmente, né, Uhum. pra aprender, pra dar valor em muitas coisas, né. E a gente conversando no churrasco, poxa, meu tio tinha uma fábrica de costura na cidade, Lá em Venceslau. lá em Presidente Venceslau mesmo, e nós conversando: "Ah, poxa, vai lá trabalhar comigo então, não sei o quê". Então teu E primeiro emprego veio de um churrasco com família. a gente conversando, eu precisava A amadurecer, entrevista. precisava fazer algo Cortando a carne, diferente ali. começou a papear. "Pô, vou pra lá, vamos fazer então". O Que pessoal coisa. duvidou, eu lembro que muitos caras assim: "Você não vai não, você não vai trabalhar, não sei o que lá", porque cedo, Dia, tinha que não acordar 5 horas da manhã pra pegar minha bicicletinha e ir até a fábrica, era legal. distante. E lá eu era auxiliar, né, que a gente não entra como eles mesmo sendo tio mesmo, né, é auxiliar, então eu ajudava na Tudo. costura, tudo que tinha que fazer, eu fazia. Então eu pegava um material, levava até uma costureira, eu ajudava a picar alguns materiais ali, tinha que cortar um Embalar, tecido, tudo que cortar. tinha que fazer. Faltava um funcionário, tá lá o Caio, vamos lá aprender. Legal. E o bom é que eu aprendi muita coisa, né, Eu acho que, se me permita só te posicionar e ver se é isso, eu acho que mais do que aprender o ofício da costura, tem uma coisa que ela é muito comum em todo mundo que vem aqui para o podcast. Mais do que o ofício da costura, as pessoas no primeiro emprego elas criam valores, elas criam um propósito de ter teu primeiro. Você lembra? Não sei se você lembra, mas você lembra teu primeiro salário? Quanto você ganhava? É porque às vezes aquilo marca tanto que não é pelo valor em si, mas de você dar a primeira, valorizar pela primeira vez, ter a primeira experiência de ter que acordar cedo, de ter que ter maturidade. É a transição do crescimento, né? Isso aconteceu contigo, cara? com certeza, Marco, isso fez eu evoluir, na verdade, como ser humano. Legal. Lá atrás, então assim, se a gente for passar lá voltar lá, eu não precisaria ter feito esse trabalho, ter participado logo Não é uma da idade. Foi necessidade uma necessidade da vida financeira, teus financeira, né. pais te davam Eles condição. conseguiam dar condições pra nós ali, pra mim e para o meu irmão. Mas era algo que a gente precisava desenvolver, e eles cobravam também muito disso, eles cobram muito disso, né, pra gente Legal. desenvolver como pessoa, como ser humano Uhum. também, né. E eu me lembro muito bem do primeiro salário, quando a gente recebe, é algo gratificante. E não é somente o dinheiro, como você Sim. comentou, Marco, é algo que marca muito pra nós. "Poxa, ó que legal, ó como é que faz". E eu lembro que dali em diante, comecei a crescer na vida, Uhum, não somente financeiramente falando, uhum. mas como pessoa.
Dali em diante a gente dá uma despertada, né. E nessa época, cara, você estava no ensino médio ou já estava como Eu estava? estava iniciando a minha primeira faculdade. Então você já sai do ensino médio para ir para a faculdade. Já saindo do ensino médio pra Legal. Que curso faculdade. você fazia? Eu fiz dessa primeira faculdade, eu fiz tecnólogo em radiologia. Você chegou a terminar? Se formou? Concluí o E curso. qual que era a tua pretensão? Porque hoje você está numa uma função, numa carreira completamente Totalmente fora. diferente, totalmente O que que diferente. você pensava nessa época? Isso é interessante, porque eu me lembro também, cara, como se fosse hoje, à noite, eu sentado com a minha mãe na internet lá, pesquisando, Profissões. profissões. Minha mãe é professora, né, e ela Legal, sentou cara. comigo e ela começou: "Não, filho, o que que você quer? O que que você espera pra sua vida?" E aquele Teu sonho. bate-papo, né, com o pai, com a mãe. E foi daqui a gente pesquisando, entramos nos sites ali, começamos a pesquisar sobre cursos, e veio radiologia, apareceu lá. Comecei a estudar um pouquinho Tem sobre radiologia, o que mercado, que é? O mercado parece ter. E na época eu pensava assim: "Poxa, aposenta cedo, porque ela tem um porque mexe com aham. radiação, com um monte de coisa, tem um salário interessante, tem mercado". Falei: Acho que vai isso E aqui, vai mãe, acho embora. que vai nisso aqui". E peguei e encarei, eu fui cursar E esse. tinha lá em Venceslau? Não, eu tinha que ir para Presidente Prudente, então eu Não ia e fiquei voltava. durante um ano e meio, eu ficava indo de ônibus todos os dias, então eu saía desse emprego e vinha correndo para casa, porque o ônibus eu pegava era 15 para 6 da tarde, o ônibus saía. Então você já Eu emendava, não dava já nem vinha tempo de praticamente conversar nem era bem nada. corrido, era bem corrido. Bastante gente passa por isso, né, passar hoje com Nossa. EAD talvez dê uma encurtada, O EAD veio para facilitar. mas tem muita gente que ainda passa por isso, né. Eu me lembro na época da minha faculdade, muitas pessoas de cidades pequenas, eu sou maringaense, né, o pessoal vinha para Maringá aqui para estudar, estava junto comigo. E aí eu acho que fica, primeira lição, acho que é a segunda, né. A primeira ponto aqui, insight que eu acho que vem da tua fala, cara, são os valores familiares. Você não tinha a necessidade de trabalhar, mas talvez era cultural da tua família. Você falou, o pai e a mãe incentivava. Você falou algo importante que a gente nem tinha comentado antes, que eu nem sabia, que você falou: "Minha mãe é minha professora, ela era professora". Professora, minha mãe. E cara, mesmo que indiretamente, você pode ter certeza que ela impactou na tua educação e da relevância da educação nesse processo. Então, o primeiro ponto é esse vínculo familiar e agarrar realmente, porque às vezes isso passa despercebido na nossa vida. E eu quero falar aqui com quem está nos escutando, porque às vezes a gente tem pessoas, alunos, jovens, que às vezes, não entendem o tamanho da bagagem que eles carregam dessa herança familiar, cultural, para o lado positivo, né, de poder absorver isso. E a segunda é estar disposto a pagar o preço. E o preço não é o preço monetário, financeiro, Não. é o preço de trabalhar, pegar o ônibus, fazer. Por quê? Porque aquilo era importante, porque se não houvesse um porquê ali e você não tivesse disposto, você não ia se submeter a ficar 2 anos da sua vida pegando um ônibus 15 para 6 e voltando meia que hora chegava em Com casa? certeza, eu chegava em casa era meia-noite, quando não Meia-noite. quebrava o ônibus, Marco, que era outra situação também, Era porque às ônibus da vezes prefeitura? era o não, é um ônibus que fretava mesmo, Mas quebrava mas também. quebrava também, então às vezes quebrava, atrasava, já É, passamos de tudo aí. faz parte. Até depois eu fui morar em Prudente, porque chegou na fase de estágio, né, aí eu tive E a tua que família morar. continuou em Venceslau, você mudou para Prudente. Minha família até hoje, Marco, eles continuam, meus Os pais pais, eles estão lá. continuam até hoje em Legal. Presidente Venceslau. E aí para Prudente você foi sozinho? Fui sozinho, fui morar sozinho. República? É, república, né, quando a gente sai, assim, em faculdade: "Ah, vamos Interessante. pra república", o pessoal acha que é fácil, que é gostoso. Só vê a Não, parte só vê boa, a né. parte boa. Não vê que fica sozinho, que Poxa, pra comer é difícil, muito difícil. não sobra grana pra nada. Não, ixi, você passa uns perrengue ali, mas é bom isso aí, você aprende muito. Quando com a república ali, as pessoas: "Ah, você vai pra festar alguma coisa", nada, cara, você aprende muito. O E eu aprendizado acho em que república é os amigos fantástico. de república acabam se ajudando, você forma uma comunidade, né. Sim, E acho que isso também já é um aprendizado, um senso de comunidade que vale pra vida, né. A gente sozinho talvez a gente não chega, talvez não, seguramente, sozinho a gente não chega a lugar não nenhum. chega. A gente precisa ter mais gente junto, Mas é tudo graças aos meus pais, né, Marco, eles sempre incentivaram eu e meu irmão a dando sempre apoio. sempre ir atrás. Vai, E aí você luta, os dois só pra pontuar, Marco, os 2 são funcionário público, tá, meu pai minha mãe é professora, meu pai é funcionário estão público aposentados também. hoje? Ou Graças a Deus estão aposentados, estão lá curtindo estão Venceslau? curtindo lá. Então tá bom. E aí o que acontece, Caio? Você termina então radiologia, lá em Prudente, está morando em Prudente, você já obviamente morando em Prudente não trabalhava mais na fábrica do teu tio Não, lá com a costura. não. O que que aparece para você? É, o Quais caminhos que você abre? aconteceu dentro da radiologia ali, depois que eu saí da costura, né, que ficou muito puxado, eu peguei e fui trabalhar junto também com essa parte de empréstimo consignado, eu tive também essa vivência ali.
E é uma loucura também, É né. uma loucura. É uma É. loucura. E ao mesmo Toma tempo é muito não? gostoso. Toma bastante, mas ao mesmo tempo é gostoso, porque eu gosto de conversar, eu conversava com as pessoas, então assim, praticamente consignado pra pensionista, aposentado, Exato. era gostoso de escutar a história deles. E Então você, né, fala ficava rendendo, rendia a pessoa a gente ganhava, Marco, pra você ter noção, eles chegavam, faziam um empréstimo, né, e eles traziam pra nós depois quando saiu o dinheiro deles, um traziam bolo de cenoura. bolo, traz tudo ali, animal já congelado. "Ó, vou lá, vou trazer do sítio um negócio pra Trazer um você, frango uma caipira lembrancinha aqui aqui. pra você", era muito Que gostoso. legal, cara. Olha que riqueza cultural você falar isso. Porque, assim, eu falo pra você, eu devo ter gravado já uns 20 podcasts aqui. E como algo tão próximo aqui da minha realidade, que é Maringá, tão diferente. E aí, às vezes, a gente fala com gente do Rio Grande do Sul, o outro lá de Manaus, e cada lugar tem o seu jeito. Mas, no fundo, tudo a gente olha em relações humanas, relacionamento, pessoas, Relacionamento. e isso vai construindo. E então você não tinha uma atuação na área de radiologia? Não, e pra até abrir pra você aqui, Marco, eu nunca tive uma atuação, Nunca chegou a atuar? nunca cheguei a atuar "Opa, dentro eu de vou radiologia. começar cedo, Ela eu vou atuar no mercado bom", nunca atuou nisso? Nunca atuei, eu cheguei a ir pra Campinas pra tentar, algum trabalho na área. Eu Certo. fiquei 6 meses na casa do meu primo em Campinas, ele morava lá, ele Pra era médico, trabalhar com pra tentar trabalhar dentro de radiologia, em algum clínicas. lugar, hospital, clínica, tentar alguma Uhum. coisa ali. Não consegui, eu voltei, né, pra região. E parece que não, mas meu pai e minha mãe sempre falavam assim: "Poxa, sua área é comércio, cara, você gosta de vendas, Você o seu negócio é ali no dia a dia, você não vai, o negócio é no dia a dia ali, conversando, vendendo, tá próximo ali". Sempre foi, desde pequeno. Pequeno a gente montava a marca, aquelas dentro de casa, as barraquinhas assim pra vender, caixinha, limonada, a gente já vendeu geladinho na rua, por ser cidade pequena, já você era vendemos, vendedor de já já era. Saía vendendo geladinho na vizinhança. Eu sempre fui dessa área de comercial mesmo. porque assim, ó, cara, te conhecendo como conheço nos últimos anos aí, você entrou em que ano na UniCV? Esse evento é em 21? 2021. Ó, já são 2021. 4, sim, quase 5 Vamos anos, né, comple cara, 4 anos. 4 anos, vamos completar agora. Nesses 4 anos que a gente se conhece aí, a gente vai falar um pouquinho de UniCV lá no final, mas tem um ponto, eu já te falei isso, você é um cara que faz muita amizade. Você vai passando, onde você vai conectando, tem alguém do outro departamento, um cliente, um gestor de polo, um aluno que vem para cá, vai virando teus amigos. Eu acho que esse olhar que tua família, teus pais olharam e falaram: "Caio, você é o cara do comercial", se é que isso pode resumir, mas você é o cara do relacionamento, você é o cara que tem que ir para essa área, né. E isso impactou para que você tomasse decisões, que eu sei que em algum momento você chega e começa a empreender. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, da tua vivência com o empreendedorismo, porque as pessoas, na minha visão, o empreendedorismo elas vêm de 2 modos, ou 8 ou 80. Ou pessoas que falam assim: "Não, não, empreender é muito difícil, é tudo muito complicado", e ele nem se arrisca. E o outro que sonhador, sonha, sonha, sonha e acha que tudo é fácil. E na realidade é um equilíbrio disso, né. É, isso é É um verdade. lado bom e o ruim. Enfim, como que isso conecta com a tua vida empreendedora? Isso veio, na verdade, Marco, lá atrás. Depois que eu parei com radiologia, realmente vi que Já não era, começou a ir para eu outra área. comecei a trabalhar em outra área, já na vendas de fato, né. Então comecei a trabalhar em empresas de higiene profissional, em empresas de descartáveis ali, que a gente trabalhava muito forte, e foi me despertando. Isso imprudente. Isso na região de Presidente Prudente, depois eu vim também depois, Marco, a trabalhar também na região de Assis, Ourinhos, que eu pegava Que é ali, próximo ali, né, que é pra quem faz da próximo, região é mas tudo era próximo. uma outra, pertencia a uma outra regional, muito Uhum, interessante também. uhum. E de lá eu tive um estalo, falei: "Cara, o que que aconteceu nessa época?". Meu filho veio nascer, eu tenho 2 filhos, tá, Marcos, só para pontuar para Ba vocês aqui, tenho 2 filhos, é um casal, eu tenho um filho que hoje já está com 13 anos, e minha filha hoje já está com 9 anos, já tão e eu grande. tive meu filho. E aí eu tive meu filho, estava lá, estava bem também, trabalhando bem, mas eu senti que eu precisava de algo a mais, senti que eu precisava ficar mais próximo, eu viajava muito, né, Marco, e eu queria ficar mais próximo da família. Ver ele crescer, Pra estar ver ele junto com ele, crescer e às vezes a gente: "Poxa, não é legal isso aí, vamos participar, né, tentar participar pelo menos ali". qualidade de vida. E falei: "Poxa, vou tentar empreender". E você acredita, Marco, que meu primeiro empreendimento, minha primeira visão que eu tive ali, como eu já estava dentro da área de produtos, e eu conheci uma fábrica de Assis nessa fábrica, a fábrica chamada Autolim, deve ter até hoje esse pessoal. Conversei com eles, tive uma aproximação deles, falei: "Cara, vou investir um negócio pra mim". E abri um negócio, e o engraçado é que esse primeiro negócio que eu abri, foi dentro de casa. Então, Home office esse negócio, velho, tá na moda agora. foi bem, então, acho que eu já estava Prevendo. prevendo aí.
E eu abri dentro de casa, tipo, montei o estoque dentro de casa, peguei a garagem, peguei um Low quartinho, profile, tinha no então. fundo e comecei a fazer o trabalho, comecei a vender ali. Então foi o meu primeiro empreendimento que eu tive ali, de fato, né. Mas aí você já tinha o teu negócio, você já era independente, você não Já já não trabalhava para ninguém, trabalhava já pra tenho meu você. próprio negócio. Deixa eu fazer um parênteses aqui, cara, antes de você continuar, que é algo importante. Nesse meio da tua atuação profissional, como entra a educação, sem ser a radiologia? Você foi para especializar, para "Bom, eu vou começar a empreender, eu vou ter meu negócio, eu vou para vendas". Você pensou em fazer algum outro curso, fez uma pós, buscou algum curso técnico? Sim, Porque isso pode passar na cabeça de muitas pessoas que estão te ouvindo agora. sim, sim. Na verdade, assim, desde radiologia, quando eu concluí, eu Uhum, já pensava já em outro curso, né. Então a gente pensava um dos cursos que eu pensei, na verdade, porque meu irmão ele tinha acabado de concluir também engenharia, ele legal. estava indo muito bem, né, graças a Engenharia Deus. civil? Engenharia ambiental ele fez Tá. na época. E aí ele estava indo muito bem, eu falei assim: "Poxa, eu vou tentar fazer engenharia", mas não era o Caio, é porque eu estava indo em cima do que o Você meu estava irmão vendo um fez e estava indo espelho. muito bem. E eu falei assim: "Poxa", até comecei, iniciei ele, mas falei: "Não é isso que eu quero, isso Não é, não é pra mim, isso não é o do Caio, isso é do Cauê que é o meu irmão, né, é perfeito. dele, não é meu". E eu peguei e falei assim: "Poxa, eu tenho que fazer". Mas nesse tempo, Marco, eu sempre fiz alguns cursos, eu sempre acompanho cursos, né, então eu sempre tô Inquieto, né, cara? inquieto, até à noite mesmo hoje, às vezes não tô fazendo um curso específico, mas eu vou acompanhando algumas palestras, eu vou Legal, participando de legal. algumas situações. Eh, e aí veio essa oportunidade. Confesso a você que eu achei que era muito fácil, né. "Ah, vou empreender, é fácil, É só negócio, entrar e é só comprar um negócio, vender, já tem o você tempo, vender ali, ter vou atrás", não, cara, vixe, passei muito de perrengue, até a estabilizar. até estabilizar também deu trabalho. E aí você Também tá não estabilizei, confesso a você, Marco, quanto tempo você ficou empreendendo? nesse primeiro empreendimento aí, não me lembro exato, mas não ficou muito tempo, porque não Foi pra frente. estabilizei, não foi muito pra frente, ficou 1 ano e meio Vale por tanto volta também, disso. porque às vezes a gente persistir em algo que não dá certo, a gente tem que ter a maturidade, a humildade de: "Opa, deixa eu recuar, Sim. porque talvez não é o caminho correto", né. Isso é natural, qualquer jornada, qualquer carreira vai ter seus altos e baixos, né, não adianta a gente achar que tudo são flores. Isso é verdade. E aí continua empreendendo, Continuei. Aí eu parei ali e teve uma oportunidade de montarmos uma loja, já existia na cidade ali, uma loja que era tradicional, a loja tinha 20 anos dentro da de cidade, produtos de higiene. de materiais de escritório. Você vê que totalmente diferente também, né. De produto de higiene para material de escritório. Mas a Que razão, mudava, mas o propósito era o mesmo, o empreender, propósito é o mesmo, né, empreender, ter empreender seu próprio no negócio, negócio comercial ali, autonomia, ver o filho, poder estar sim, ficar junto. próximo da família. Legal. E aí montamos, né, junto com a minha mãe, ela falou assim: "Ah, filho, é isso que você quer, tá, vamos montar um negócio". Aí a gente montou, eu toquei durante 6 anos, Pois é, aí já por foi volta um disso, negócio que consolidou, né. por volta de 6 anos ficou a loja ali aberta. Nesse meio tempo aí já tive a minha filha também, Uhum. já estava junto aqui. E foi um negócio, assim, que eu confesso que foi muito bom, muito interessante o negócio, né. Tem seus altos e baixos, É um tem seus aprendizado altos que e eu baixos, imagino que você carrega aprendizado. para resto da vida. E aí eu fiz cursos, um negócio muito interessante, Marco, é o Sebrae. Então eu ia atrás do Sebrae para ele me ajudar, opções, né, para trazer ideias também, Trazer soluções, soluções caminhos. que eu achei muito interessante. Ou seja, ter auxílio é importante, né, no processo de E empreender sempre atrás de mim meus pais, tá. Isso junto. isso eu não posso nunca deixar de falar, de mencionar, sempre, sempre. Tantos na parte de baixo, que teve muitas baixas, meus pais estavam sempre ali Dando presentes, não, dando força, força, como é que força você força isso mental, tudo. até mesmo financeiro. "Não, filho, ó, tá aqui, vamos te ajudar, vai continuar, vai à luta, vai", que eles sabiam que eu queria aquilo ali, né, Era teu sonho, né. era um sonho. E o sonho que se sonha junto a gente consegue materializar. É isso mesmo. E Caio, a gente já arrumando para uma terceira parte, então a gente tem o Caio jovem, que vem das suas raízes, tradicional, busca um caminho, no meio do caminho vê que aquilo não é para ele, vê que na verdade sua essência estava no relacionamento, no comércio, vai construir uma carreira de venda, de empreendimento, e a gente está sentado hoje aqui no estúdio belíssimo aqui da É, Unicv em Maringá, no centro universitário, e aí as pessoas devem estar pensando: "Como é que o Caio parou aqui? como que cheguei aqui? Como chegou?" Você está falando em um cara que cresceu lá, que ia ser radiologista, foi para venda, empreendeu. Por que nós estamos falando com você? E aí, Caio, rumando para nossa terceira e última parte aqui,
Eu gostaria de falar da tua mudança de cenário, primeiro para Maringá, né, como foi esse processo que hoje você está aqui conosco, e de uma maneira bem breve, sem necessariamente precisar entrar em detalhes, mas de você vir para uma área que te trouxe até a educação, né, que eu sei que você passou ali plano de saúde, Saúde, imóveis e tal. móveis, Como que isso chega até o Caio na sim, educação? E aí talvez um outro programa, quem sabe no futuro, para a gente falar do Caio supervisor e da tua perfeito, atuação, que hoje é tremenda junto com os polos. perfeito, Mark. É assim, minha mãe é muito religiosa, né, Uhum. minha mãe é muito, muito religiosa mesmo. E eu costumo falar também que foi Deus que liga nós nos caminhos certos, né. Não Então tem a gente dúvida. passa o nosso perrengue, tem os seus baixos, Uhum, a gente às vezes fica cabisbaixo, "Poxa, não sei o que lá", às vezes até reclama, né, de uhum. Deus, alguma coisa assim, mas Deus faz certinho, né, no seu Na tempo hora ali. certa. E a minha mãe sempre: "Não filho, vai dar certo as coisas e Hã. tal". E teve essa oportunidade pra você ver, quando eu vim pra Maringá, Marco, eu vim acredito que seja em 2019, que eu vim pra Maringá, a loja estava aberta ainda, Continua logo e você continuou a veio loja, pra eu vim cá. pra Maringá, meu irmão morava em Maringá, falei: "Eu vou pra Maringá", porque a loja não estava indo tão bem Você assim, veio né. morar com ele? Vim morar com ele, no início eu morei com ele, que acho que 6 meses morando com ele. Certo. E deixei minha esposa cuidando da loja. Falei: "Fica na loja, na hora que eu estabilizar em Maringá, eu vou te avisar, você vem pra Maringá", né, porque senão tem Também trazer todo mundo de uma é vez, tem que ter um complicado o planejamento, né. planejamento. Graças a Deus, Marco, primeira semana em Maringá deu tudo certo, né. Então, pisei a primeira semana em Maringá, começou a crescer. Eu lembro que meu primeiro emprego já foi na parte de imóveis, corretora ali, depois passei para plano de saúde mesmo, e tudo bem, minha família já veio, já estava estabelecido em Maringá de fato, uma cidade que me acolheu muito bem, e eu sou muito grato a Maringá, eh, dessas aberturas que eu tive. E o principal de tudo, minha família sempre atrás dando Seu força. irmão continua em Maringá até hoje? Meu irmão hoje não, meu irmão Ele eu mudou e você ficou. mudo. E engraçado foi isso, até o pessoal brinca: "Pô, você foi pra lá, seu irmão saiu". É, mas às vezes Mas é era porque oportunidades também, ele teve uma outra oportunidade em em outro outro lugar. local, em outro lugar, e eu fiquei a oportunidade em Maringá, Mas você graças a sabe que Deus. talvez, o papel dele era fazer você vir, porque se ele não tivesse aqui, talvez você não tinha vindo para Maringá. Com certeza, Mark, eu acho que assim, seria muito mais difícil. Talvez eu seria em um outro momento. Sim, muito mais difícil seria. E e deu tudo certo, graças a Deus, a gente cada vez mais evoluindo, Levando, cada sabe. vez mais avançando. Você se lembra da nossa primeira conversa no Isso que eu ia falar, não, Mark, eu me lembro exatamente você da estava trabalhando nesse lugar, você foi indicado, estava trabalhando em outro lugar, fui indicado. falaram Aí para mim assim: "Ó, o professor Plínio, a gente precisava de uma pessoa", o professor Plínio é nosso diretor comercial, né. E aí a gente precisava de uma pessoa para trabalhar com o nosso comercial, alguém que visitasse cliente e tal. Falaram: "Ó, tem um cara bom lá, o Caio", o Jorge que te indicou, o né. Jorge que indicou, Jorge, um meu abraço para amigo Jorge Jorge, um aí. abraço pra ele. Inclusive, o Jorge tem um programa gravado também aqui, procurem aí quem está no YouTube assistindo a gente com imagens, pode procurar aí que vai ter o programa do Jorge Vilela, que é um Cara colega nosso fantástico, hoje de amigo, trabalho, amigo, amigo nosso, e fantástico. foi o Jorge que fez essa ponte, essa primeira ponte. E eu me lembro quando o Caio chegou aqui, e a gente foi conversar com o Caio contou, claro que não com essa profundidade que a gente tá agora, mas você contou basicamente a tua história, e você falou assim: "Cara, eu trabalho com plano de saúde e eu sou bom no que eu faço". Eu me lembro que você era uma pessoa que tinha e você tem isso, eu acho isso muito legal, uma autoconfiança, muito legal, você é um cara positivo. E aí, eh, eu confesso que eu saí da nossa conversa e falei assim: "Cara, será que esse cara vai querer trabalhar aqui com a gente? Será que ele vai?" Porque você era uma pessoa que já estava estabilizada, como você já estava rodando legal. E eu achei que ele talvez não fosse dar certo, graças a Deus deu certo. Graças a Foi a Deus. tua entrada aqui, depois disso você enfim, a gente vai ter outras Eu oportunidades para você falar da tua carreira, perfeito. mas eu sei o quanto você cresceu, oportunidades no meio do caminho que você teve que optar e optou pela tua carreira, né, a tua carreira que você está vindo hoje. E Caio, onde eu queria chegar disso é resgatar esse momento da nossa entrevista e perguntar para o Caio que sentou naquela mesa aquele dia que a gente se conheceu, se você tinha ideia do impacto que, claro, através dos planos de saúde, de como corretor de imóveis, como vendedor, você tinha um impacto seguramente nos teus clientes e tudo mais. Mas quando a gente fala de educação, a gente está falando de transformação. E hoje, se eu pegar o caso de 2021 para o caso de 2025, tanto de polo, de aluno, de pessoas que já passaram por alguma coisa que você fez, a gente não vai conseguir nem mensurar isso. Mas se você tinha ideia do tamanho da relevância do teu trabalho, de que o que você faz hoje transforma a vida de pessoas que estão podendo estudar um EAD lá na região norte nordeste, que é a tua área de atuação até hoje aqui conosco,
acho que todos os estados da região norte e nordeste praticamente você trabalhou, Já né, quase passei todos. já. Mas essas pessoas que tiveram, que estão escutando aqui agora, e que tiveram uma oportunidade de mudar de vida, de mudar de profissão, de poder ter uma realização de sonho, porque tem um polo que é atendido pelo Caio, por um trabalho que você faz, quando você defende teus polos, quando você puxa um trabalho e sabe que lá tem gente que depende do que você faz. Talvez o Caio, quando entrou aqui, não tinha essa visão, a visão era do negócio. Uhum. Mas hoje, como você encara a educação na tua vida, como você encara o que você faz, e se você consegue enxergar dessa forma a relevância do que você faz para que você transforme vidas. Faz sentido isso? Faz todo sentido, Marco. Eu me lembro de um detalhe, Marco, em um dos eventos que a gente fez no vestibular aqui, e tinha uma família, que é de uma cidade próxima de Maringá, e a filha dela queria estudar conosco aqui. Ela queria, mas não tinham condições de estudar No presencial. presencial, eles não tinham condições. E seria a única filha que queria estudar, queria entrar no ensino superior. E ela vinha junto aqui, eu lembro que a gente fazia uns aulões aqui Ah, pra Enem, eu pra essas lembro. coisas, e ela vinha junto com a vozinha dela, Marco. Cara, aquilo lá me mexeu, eu fui conversando com ela, com a vozinha, conversando, e eu pude pra entender melhor a família. E era o sonho delas, eu sei que no final das contas deu certo, o UniCV ajudou, contribuiu Você muito. lembra o curso, não? Ela fez fisioterapia, Será que ela se formou porque lá? ela Ou deve estar cursando deve ainda? estar pra cursar fisioterapia. Legal. Porque ó, era 2 cursos que ela tinha vontade, direito e fisioterapia. Fisioterapia ela queria pra ajudar o irmão dela, que o irmão dela tinha umas debilitações, e eles não tinham condições mesmo. Uhum. E ela queria o sonho era direito, né, Mas mas ela queria familiar pra ajuda do fisioterapia pra irmão. ajudar o irmão. Que legal. E não, você deve ter concluído, você vê até ela, e aquilo mexeu muito comigo, né. Aquilo me fez ver que o quanto a educação, ela vem pra mudar, transformar. Às vezes as pessoas focam muito no dinheiro, né. Ah, financeiramente, nem sempre o financeiro é tudo, né, que a gente fala. Ajuda, lógico, contribui, a gente vive do dinheiro. Mas aquilo mexeu tanto e mexeu na família inteira. Marco, eu lembro que eu conversando com ela depois, no decorrer de algum tempo, ela estava trabalhando no supermercado, Já tinha conseguido já entrar estava no mercado de conseguindo, estava trabalho. ajudando melhor a família. Então, assim, olha como que aconteceu, como que ajudou. A parte da educação ajuda a todos, né. E o teu olhar naquele momento de ter tido a empatia de brigar, de conseguir colocar ela, posicionar ela. E como este, que é muito latente para você e marcou, tem muitos outros que às vezes você nem ficou sabendo, mas o Muitos trabalho outros. diretamente fez isso. Ainda mais com o EAD hoje que cresce como cresce, né. O EAD vem a gente conversando com os polos, né. A gente já visitei já o Pará, o Uhum. Amapá, Conhece tudo. Nordeste. E o EAD ele veio para transformar realmente, né. Então o EAD ele atende essas condições, essas famílias que vivem em áreas até remotas, né, que é muito difícil. Imagina uma pessoa que está numa ilha para sair, para ter que estudar o presencial. É Impossível. impossível, gente. Se para você, em Presidente Venceslau, pegar um ônibus já era algo Muito muito difícil, puxado, complexo, é. para um lugar com uma infraestrutura, às vezes, que tem que pegar um barco ou que, enfim, ela é muito mais precária do que a E gente e às vezes as pessoas: "Ah, bobagem você tá falando do EAD". O EAD transforma realmente as famílias. imagina. Às vezes nem só a família, mas em uma comunidade. E a gente já Perfeito. pegou alguns casos, já vivenciei alguns casos. Então, o EAD, assim, como eu venho de educação, né, minha mãe é professora, meu pai também trabalhava funcionário público ali, mas não professor, outra área, aquilo marca a gente, É né, o poder da transformação através da marca educação. muito. E quando a gente vivencia, né, na pele isso aí, na prática, Conhece isso. poxa, tem hora que a gente chega, eu vou Não ser tem dinheiro que sincero, pague, né, Caio? não tem dinheiro que pague. Eu imagino, imagino. Caião, quero, ó, primeiro te Pô, parabenizar, eu que te agradeço. agradecer por estar aqui conosco, eh, trazer essa história. Eu acho que a gente sai daqui com uma lição muito grande sobre achar os caminhos, né, às vezes o mercado vai nos ditar os caminhos, às vezes a gente vai aprender errando, às vezes a gente imagina uma coisa e vai para outra, e talvez lá atrás já tinha resposta. Você falou algo que me gravou muito. Em um determinado momento, meu pai e minha mãe falaram: "Caio, você desde pequenininho era isso". E eu espero que você continue realmente fazendo a transformação na vida de muitas pessoas, que você continue sendo esse cara espetacular. Quero deixar o microfone aberto aqui para que você possa mandar um abraço, pessoal do Norte e Nordeste. Sei que tem muita gente que te Com conhece, que está certeza. escutando aí, para você finalizar com esse recado, mandando um abraço pro Perfeito. pessoal. Obrigado, Marco, obrigado. Queria mesmo mandar um abraço para todas as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, de trabalhar, de estar próximo, tanto os polos, tá? Região Norte, região Nordeste, quanto os alunos que eu pude conhecer. Onde a gente passa, a gente acaba conhecendo também os alunos, nossos alunos, que faz de fato o UniCV acontecer. Forte abraço mesmo, vocês são especiais para mim.
tudo que a gente passou e a gente vai passar juntos ainda, isso fica sempre guardado comigo. E mandar um abraço também, Marcos, se me permitir, Claro. a toda a minha família também, Oh, né. com Sem meu certeza. pai, sem minha mãe, eles foram o tema da nossa conversa hoje, sem eles, Eles meu irmão, meus filhos que são fantásticos, meus amores, minha esposa também, que me ajudou também nesse crescimento, dão também nessa trajetória. apoio, né. Queria mandar um abraço muito forte pra eles todos, tá. É isso aí, E Caio. agradecer, Marco, tá, o UniCV também, por Você vê por toda esses essa momentos, caminhada, por né. essa caminhada, esse momento. Caio, nós estaremos juntos muito em breve, só que você vai estar desse lado aqui, ó. Quero te convidar para você estar junto comigo aqui para a gente fazer algumas entrevistas com pessoas relevantes, com empresários, gestores de polo que estarão conosco. Então, Caio vai voltar aqui com a gente como Vamos sim. co-apresentador. E queria agradecer também todos que ficaram aqui nos acompanhando, seja pelo YouTube, pela Rádio UniCV. Você que está nos vendo no YouTube com imagens, vocês acompanham os nossos rostinhos aqui. Você que nos ouviu na rádio, quiser. Ah, quem estava falando comigo? Como é que é o Caio? Vai lá para o YouTube que você vai conseguir ver a nossa imagem. Mas agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco, toda a comunidade UniCV, por acompanhar mais um podcast UniCV em Rede. Queria mandar um abraço para todo mundo do Norte e Nordeste também, aproveitando o gancho, e dizer que espero vocês aqui na próxima edição do nosso podcast UniCV em Rede. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.